Olá pessoal, hoje vou falar sobre receitas dos municípios, mais especificamente ali sobre o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. É um assunto que está em pauta, o pessoal está todo mundo comentando, porque houve ali uma diminuição desse repasse do FPM para vários municípios. Eu vou estar explicando mais ou menos o que é esse FPM, as suas formas de contribuição no caso, né, como que o governo federal contribui para esse FPM, e vamos ver também outros tipos de receita que os municípios oferem ali durante o exercício do prefeito. Um resumo básico que eu fiz aqui: o Fundo de Participação dos Municípios é um importante instrumento ali de redistribuição de recursos financeiros no Brasil. Então ele desempenha um papel ali crucial na promoção e no desenvolvimento econômico e social dos municípios brasileiros. Bom, até aí acho que todo mundo sabe, né? Ou seja, o FPM é feito ali para que todos os municípios recebam uma parcela justa dessa participação. Então, pessoal, o objetivo da nossa conversa aqui é compreender o que é o Fundo de Participação dos Municípios, é conhecer ali os critérios de distribuição desse FPM. Não vou adentrar muito em detalhes, vou falar meio por cima, né? Identificar as principais fontes de receita do FPM. E também, como disse, falarei de outras receitas ali que o município oferece ali durante a execução do orçamento, né? Vamos lá, o que vem a ser esse FPM? Simples objetivo, é um fundo de transferência de recursos financeiros da União para os municípios brasileiros. Então, o que acontece? Foi criado este fundo, criado por meio de lei, no caso foi uma lei complementar que criou esse fundo, para que a União mandasse recursos para o fundo e redistribuísse para os municípios. Então existe esse fundo e também existe ali critérios de distribuição. Como que é constituído esse FPM, esse Fundo de Participação dos Municípios? É basicamente uma pequena parcela das arrecadações do imposto de renda e do IPI, que é o imposto de produtos industrializados. Quais são os principais critérios de distribuição do FPM? Então, os principais critérios separei aqui é população. Então, o número de habitantes ali de cada município influencia muito nesses critérios dessa distribuição, no caso desse fundo. Um outro critério ali também é o IDH. Então é o seguinte: quanto menor esse IDH, mais cota esse município vai receber desse fundo de participação. Temos também ali a área geográfica, que no caso aqueles municípios que ficam em locais mais remotos também recebem uma maior cota. Isso é bem condizente. Rendimento per capita também, município ali de renda per capita mais baixa também vai receber uma maior cota desse. Quais são as principais fontes do FPM? Então é o seguinte: alguma coisa alimenta esse fundo de participação do município, né? Mas da onde que vem? Então, as principais fontes são ali os impostos federais, sendo dois com destaque, que é o imposto de renda, o IPI, que eu já citei anteriormente. Uma parcela do imposto de renda arrecadado da Receita Federal vai ser destinada para este FPM. É o seguinte, vou falar aqui sobre Índice de Participação dos Municípios, IPM. Também é uma importante fonte de arrecadação dos municípios. Vou falar como está consignado lá no Código Tributário e hoje você vai saber as principais fontes ali de receita do seu município. Então vamos lá, olha só. Transferência de receita aos municípios. Então está previsto em lei, então no artigo 158 lá da Constituição Federal. Olha só, pertencem aos municípios. Então está lá na Constituição Federal. 50% da arrecadação do ITR. O que seria o ITR? Imposto Territorial Rural. Então 50% que o governo arrecada com esse imposto vai para os municípios. Tem uma regra aqui que eu vou trazer, que é o seguinte: se por um acaso o município ele fizer a parte ali operacional para arrecadar esse imposto, então ele vai ficar com 100%. Então, se você tem um parente que mora na zona rural aí da sua cidade e ele paga imposto, se o município é o responsável
a arrecadação desse imposto, ele fica 100% dele. Então, apesar de ser um imposto federal, ele não vai para a União. Porém, se é a União que faz essa arrecadação, 50% vai para o município. Uma fonte de receita muito importante, acredito que poucos sabiam dessa, 50% da arrecadação do IPVA. Então, no caso, se você licenciou o seu carro aí na cidade, 50% desse IPVA vai voltar para a cidade. É importante conscientização da Secretaria de Trânsito de cada cidade para que as pessoas licenciem o seu carro ali naquela cidade para poder voltar esse IPVA. E temos também ali 25% do ICMS, ou seja, ICMS é um imposto estadual, então eles têm uns critérios ali, mas 25% do ICMS ali produzido ali na cidade volta para o município. Aí aqui embaixo temos aqui alguns fatores que vão compor esse índice de participação dos municípios. O valor adicionado, que é a questão lá do ICMS, não vou aprofundar sobre esse assunto. Temos também aqui o número de habitantes, olha só, o número de habitantes também interfere para o município receber essas transferências, né? Extensão territorial do município, produção agrícola, ocupação territorial do município. Enfim, pessoal, trouxe para vocês aqui o básico de algumas receitas dos municípios. Vemos essa transferências aí do fundo de participação. Temos um problema sério agora no país que os prefeitos estão encontrando, porque o fundo de participação diminuiu muito, porque população também, então houve lá o censo, então a população de vários municípios diminuiu, então a quota parte deles também diminuiu. E tem muitas ações aí no Supremo para manter essas partes. Eu creio que em breve vai ser regularizado. Vemos então o FPM e também vimos outras formas de fontes ali de receita dos municípios. Uma passagem rápida, básica aqui, só para a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre receitas aí dos municípios. Tá bom? Meu nome é Ricardo Pereira, eu falo aqui sobre gestão na administração pública, direito tributário ali, parte municipal, falo também sobre orçamentária, parte ali de LOA, receita, despesa. Você que é vereador, você que trabalha aí na gestão pública, pode se inscrever no meu canal. Obrigado e até mais.